Bom dia. Gente, estamos aqui mais uma vez na SAP 18, né? Agradecemos toda a equipe que nos convidou e nos possibilitou esse espaço aqui mais um ano. Vamos aqui fazer um bate-papo, uma palestra, sem a intenção de esgotar o assunto, né? No sentido de como que funciona essa questão de fusões e aquisições no mercado de provedores. Tá? No final a gente vai tentar abrir um espacinho para perguntas, se for possível, e vamos começar. Eu vou fazer uma breve introdução e depois o Rodrigo vai falar um pouco de valuation. O escritório hoje ele atua exclusivamente nos mercados de telecom e de tecnologia. Sobre a questão de fusões e aquisições, atualmente o escritório tem uma média de 3 a 4 operações, isso é uma média, né, mensal de operações que tem no escritório. Todas dão certo? Não, nem todas são fechadas, né? Mas essa é a média, é um mercado que está bastante aquecido, né? Principalmente no ano de 2017 a gente teve bastante operações nesse sentido. Acho que pode passar. Aqui a gente demonstra mais um fluxo usual do processo de fusões e aquisições. Muitos provedores eles têm uma curiosidade de saber como que isso funciona, né? Como que isso acontece. Então aqui a gente demonstra de uma forma resumida o que acontece, né? E a gente fez 2 fluxos para diferenciar operações que ocorrem dentro do mercado de provedores e operações que funcionam com fundos ou grandes operadoras, né? Mais na frente a gente vai dar um detalhe de como é esse mercado de provedores e esse mercado com os fundos e as grandes operadoras. Quais são os faturamentos que são envolvidos, para vocês terem uma média de quem vai estar no primeiro mercado de provedores ou no segundo ali, que é operações com fundos e grandes operadoras. Ali, primeiro de tudo, tem que acontecer o match entre as partes. Tem que existir um comprador e um vendedor para a operação, né? Tem que ter alguém interessado em vender e alguém interessado em comprar, né? Havendo esse interesse, as partes vão ter mais ou menos um valor que vai ter uma proposta não vinculante. Olha, teu provedor tem uma média de X mil. Ah, tem interesse em conversar? Ah, tenho interesse. X milhões, desculpa. Vai ser feito assinado um NDA, né? Esse NDA é um termo de confidencialidade, onde as partes se comprometem a manter em sigilo todas as informações que são trocadas, né? Para que depois passe para um estágio de valuation e negociação da proposta, tá? O contrato e o pagamento é a última etapa, tá? A diferença da operação no mercado de provedores e no mercado de fundos ou grandes operadoras é principalmente na questão da auditoria e da due diligence. Quando você está negociando com fundo ou com grandes operadoras, isso é uma exigência muito mais acirrada. Você vai ter que ter os requisitos são muito mais altos do que se fosse no mercado de provedores, né? Até porque no mercado de provedores são 2 provedores que estão negociando. Então o provedor ele entende do negócio, né? Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, quando a gente está tratando de fundos e até mesmo das grandes operadoras, as pessoas que estão envolvidas elas não entendem diretamente do provedor. Então há uma exigência, né, maior. E também tem essa barreira. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo vendo? Só um ponto importante aqui que é, por exemplo, nessa primeira operação que é entre provedores, né, puxando o que a Sabrina já falou, ela pode, por exemplo, em uma semana acontece, né, Sabrina, em vários casos, porque ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Sabem mais ou menos quanto é que vale, o vendedor sabe quanto é que vale o seu negócio, o comprador sabe avaliar também porque ele também tem um negócio, então rapidamente acontece o deal, né, a negociação. E como a exigência também ela não é tão alta, esse tempo ele é bem reduzido. Se a gente for tratar aí de um fundo de alguma grande operadora, esse tempo aí ele pode variar de 6 meses ou mais, vai depender também do grau de organização que a empresa que está sendo vendida tem, né? Então, mas sem dúvida que dentro do mercado de operadores esse tempo de negociação ele é bem menor, como o Rodrigo bem colocou. Uma dúvida também bem frequente, né, e até também para a gente contextualizá-los de como que funciona o escritório, né? Como que o escritório ele assessora o cliente e o provedor, né? Basicamente a gente tem o vendedor que está buscando uma saída para vender o provedor, né?
Nós buscamos, como nós temos um grande conhecimento do mercado e uma grande penetração no mercado, nós sabemos qual é o provedor ou o fundo, dependendo do estágio do provedor, que pode que interessaria a venda daquela empresa. Ali a gente até colocou preparação, o quanto antes o melhor. Isso aqui é um ponto bem importante, porque muitas vezes o provedor, ele está lá no seu dia a dia, ele está acompanhando esse mercado que é aquecido, né, que está aquecido, e ele fica pensando, quando eu tiver alguém que esteja interessado, eu vou atrás de ver como que isso funciona. Isso às vezes pode atrapalhar o negócio e muitas vezes até inviabilizar. Até também vou dar mais detalhes disso lá na frente. Por quê? Porque daí o provedor ele tem diversas práticas que podem travar essa operação ou muitas vezes reduzir muito o valor do que ele pretende na operação da venda. Tá? Então o que a gente sugere muitas vezes é você ter uma preparação, se você tem a intenção ou se você quer ter essa opção lá na frente de uma forma mais rentável, mais segura, é ter uma preparação quanto antes melhor, vamos dizer. Você verificar como está seu planejamento estratégico, fiscal, sua rede de ativos, para você ter uma melhor rentabilidade lá na frente e até também para o processo ser um processo mais tranquilo, né? Não ser um processo tão truncado como a gente muitas vezes acompanha. A gente também tem uma situação onde o comprador busca oportunidades de investimento. A gente faz essa intermediação, né? Buscando quem queira vender, né? A pessoa quer expandir a sua rede e quer comprar outros provedores e não sabe ou não tem tantos contatos ou até mesmo tem a dificuldade de acessar determinados provedores. A gente também faz essa intermediação, até porque na operação de compra e venda de provedores é bom você ter um intermediador para fazer essa negociação. Muitas vezes a negociação fica muito difícil entre dois provedores, né? E aí a gente tem a situação também das partes já negociando, né? Esse ponto aqui ele é bem importante, porque muitas vezes as pessoas pensam, vou atrás de um advogado quando estiver lá no final para fazer o contrato. Não, o contrato ele não é a parte mais importante da negociação. Ele é o fim, né? É quando tudo já foi acertado, quando tudo já foi negociado, ele vai estar lá no papel. Geralmente isso é um processo e às vezes pode ser estressante ou pode ser tranquilo também, mas isso é um processo. Depois que as partes negociaram ponto A, ponto B, é muito difícil você voltar na negociação e dizer não, vamos mudar isso aqui no contrato. Então é muito importante vocês buscarem uma ajuda de um profissional para fazer essa negociação. Por quê? Porque esse é o ponto-chave da operação, né? Como que vai ser a forma de pagamento, o que é risco, o que não é, o que eu vou descontar, o que eu não vou descontar. Isso é a parte mais importante. O contrato ele é o fim. Então, por isso que o escritório também ele trabalha muito nessa parte de facilitador entre duas partes que estão negociando, e muitas vezes quando um provedor já tem um vendedor, já tem um comprador, nós também entramos nessa situação. O melhor sempre é no início, né? E por fim, ali acabando esse slide, a gente tem essa questão do processo, esse processo todo de negociação, ele não envolve só uma pessoa, né, ou só um advogado, não. Ele envolve uma uma gama de profissionais. Advogado é engenheiro para ver a rede, para entender a parte técnica da empresa, contadores, RH. Então é uma gama de profissionais que estão envolvidos nesse processo para você ter o melhor resultado no final. Hoje o escritório, nós durante toda a nossa experiência, nós vimos a importância de ter esses profissionais, tanto que hoje nós temos esses profissionais dentro do escritório, inclusive o próprio Rodrigo é engenheiro, né, e é especialista na parte de valuation. Temos contadores, até porque isso é um ponto bem específico e bem peculiar dos provedores, essa parte de contador, né? E também temos outras parcerias com empresas da parte técnica, que entende da parte de rede, que também é muito importante. Inclusive o Druander, nosso parceiro, está aqui, né? Ele é especialista na parte técnica e como a gente falou do processo, que é bem complicado, em alguns casos, né, e quanto maior a operação, mais sentido talvez faça avaliar a rede, né, e toda a infra do ISP, e aí a gente tem os parceiros que, obviamente, vão dar muito mais qualidade no processo. Então, só para finalizar essa parte aqui do fluxo, na parte já negociando, então, como a Sabrina falou, às vezes as partes já estão negociando,
e o comprador nos procura para dar um apoio, né, para ajudar ele a negociar melhor. Às vezes é o vendedor que nos procura, ou às vezes as partes nos buscam também para a gente ter um impasse, né, tem algum ponto que não tá fechando na negociação, e a gente, como uma parte neutra, a gente consegue desatar esse nó e fazer o meio termo aí, que vai ficar um bom deal, um bom negócio, tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? Bom, a próxima parte, então, nós vamos falar um pouco sobre o valuation, né, que é um pedacinho do que a gente mostrou no fluxo. Isso independente se a operação ela é pequena ou ela é grande, necessariamente esse assunto ele aparece. E aí eu vou tentar trazer um pouco do que é valuation, alguns mitos, alguns conceitos, para tentar capacitar um pouco, ou tentar levar a informação do que é isso para quem não tem tanto conhecimento. Então, o livro-texto, né, ou a literatura diz o quê? Valuation é o processo, ele é o caminho a partir do qual eu quero determinar o valor atual de um ativo, de uma empresa, de um negócio, através de uma métrica objetiva, ou seja, tem uma metodologia que precisa ser seguida, né? E eu olho todos os aspectos do negócio, por isso que quando a gente fala que a gente precisa da parte técnica, precisa da parte jurídica, né, todos esses aspectos eles acabam entrando no valuation, nem sempre de uma forma objetiva, né, que eu vou quantificar, mas muitas vezes ele acaba entrando de uma forma mais subjetiva também. Valuation também muito se fala no mercado não como o processo, né, de chegar no valor, mas como o valor. Então, valuation da empresa é tanto, né, usa-se esse termo. Vocês vão ver, existem várias metodologias, várias formas de construir, de chegar nesse valuation ou de fazer esse processo de construção do valor da empresa. E uma coisa importante, independente da metodologia utilizada, independente da forma que se está fazendo o valuation, ele intrinsecamente, ou seja, o valor que eu vou chegar no negócio, ele necessariamente leva em consideração o futuro da empresa, né? E de uma forma muito mais objetiva, a capacidade de geração de caixa da empresa no futuro. O que é a capacidade de geração de caixa da empresa? É a capacidade de fazer dinheiro. Quanto de dinheiro esse negócio vai fazer para os próximos períodos, próximos meses, anos, né? E por que isso? Porque ninguém vai comprar um negócio, né, que tal empresa faturou 10 milhões esse ano. Se ano que vem ela não gerar dinheiro, não gerar caixa, não faturar, né, não importa quanto ela faturou um mês atrás ou para trás, né, quem está comprando ele espera a contínua, né, uma continuidade nessa geração de caixa que já existe, ou um incremento, né, um crescimento da geração de caixa. Então, se eu estou falando que qualquer metodologia ou qualquer forma que eu calcular o valor que o valuation da empresa vai ter, ele necessariamente envolve o futuro, quando eu falo futuro eu tenho certeza, tenho risco, né? Então não dá para prever o futuro, não dá para saber se a empresa vai dobrar de tamanho ano que vem, se ela vai crescer, se vai vir uma crise, vai diminuir. Então o valuation lida com incerteza. E um ponto importante também que tem muita dúvida, não necessariamente eu preciso de todos os demonstrativos, eu preciso envolver contador para levantar um monte de informação. No escritório a gente faz valuation, às vezes eu sento com o empreendedor que quer vender e eu pego num papel, anoto as informações e eu consigo fazer um valuation, né? Vamos dizer, a mágica, dá para fazer. Claro que, vou falar um pouco mais depois, quanto mais informação eu tiver, quanto mais premissas do negócio, quanto mais evidência eu tiver, mais robusto ele vai ficar ou um pouco mais preciso ele vai se tornar. Mas se a empresa me der o faturamento, eu já consigo dar uma ideia de valuation, né? Obviamente muito menos preciso. Então, Damodaran, ele é um professor da Stern, nos Estados Unidos. Ele, se você colocar Damodaran Valuation, ele tem livros, ele é um dos caras mais respeitados no mundo desse assunto. E ele aí fala isso eu peguei de uma apresentação dele, mitos e verdades sobre a questão de valuation. Então, como eu falei, o que é um viés? Ele tem um desvio, né? Então, o negócio é o seguinte, quanto de desvio e em qual direção? Ou seja, quanto para maior, quanto para menor, né? Vai ter esse desvio. Então, um ativo que uma empresa vale 10 milhões, o valuation pode apontar 15, pode apontar 5, pode apontar 3, né? A gente combina metodologias às vezes. Então, o que ele diz, esse cara estuda muito isso há muito tempo, é que tem viés, tudo tem viés. Mas é importante fazer o trabalho de qualquer forma. Segundo mito, né? Então, um bom valuation oferece sempre uma estimativa precisa do valor. Então estou puxando o gancho do primeiro mito. Não existe um valuation melhor
ou tentar fazer o maior valuation possível, com o máximo de informação possível, eu também não vou chegar no maior valor, né? Por quê? Porque para fazer um valuation mais complexo, eu tenho que adotar, né? Eu vou explicar um dos modelos que é o mais usado mais para frente, vocês vão entender. Eu tenho que colocar premissas no negócio, premissas de futuro. Quanto mais informação eu tenho de futuro, né, eu vou começar a colocar informação que eu tenho menos certeza de que isso vai se concretizar no futuro. Né? Então não quer dizer que eu vou fazer um valuation ultra complexo com várias entradas numa planilha e eu vou ter o maior valor. Né? Então não tem estimativa precisa. E o terceiro também tem um pouco a ver com o que eu falei, quanto mais quantitativo melhor. Ou seja, a gente pode fazer valuation com base no que o mercado está falando, então como eu falei, com um pedaço de papel a gente vai chegar no valor e em alguns casos, não quer dizer que sempre quando eu colocar o máximo de esforço possível, né, tentar fazer a melhor projeção possível da minha empresa nos próximos anos, para tentar buscar quanto que ela está gerando de caixa em cada ano para eu tentar ver quanto é que vale essa geração de caixa futura. Não necessariamente isso vai ser melhor o valuation, né, porque às vezes eu preciso fazer a negociação, a oportunidade é uma semana e eu tenho que dar um jeito de chegar no valor em uma semana. Né? E uma outra coisa, o valuation, ele de certa forma, né, o valor do negócio, ele precisa ser compreendido pela parte, por exemplo, que está comprando. Então não adianta de nada eu fazer um modelo ultra complexo se a parte que está comprando e que eu preciso explicar o racional do modelo para poder validar o quanto que eu estou dizendo que a minha empresa vale, né, não adianta nada eu colocar um monte de premissa que o comprador não vai entender, eu fazer uma planilha, analisa aqui. O cara nem se perde dentro da planilha. Então às vezes o mais simples ele basta. Então, como a gente falou, não vai chegar no valor preciso, mas eu consigo determinar uma faixa. Olha, a empresa vale nessas condições de tanto a tanto, né? O valor aproximado desse ativo, dessa empresa. Um ponto importante que a Sabrina também já tocou em alguns pontos. Na prática, né, o valor que vai ser fechado, a negociação, ela depende de vários fatores. Por exemplo, eu estou vendendo o meu ISP, eu estou negociando com um comprador ultra estratégico que para ele faz muito sentido adquirir minha empresa. É óbvio que ele vai pagar mais do que até o próprio valuation apontou. Né? Em contrapartida, eu preciso vender o meu negócio, preciso de dinheiro, eu tenho que resolver, por algum motivo, vender a empresa, eu quero para ontem, eu vou ter que baixar o valor para poder atrair um comprador que está buscando essa oportunidade de negócio. Então, a própria negociação eu já vou desviar do valor. Agora, o que é importante? Importante é ter informação. Né? Se eu sei que na prática o negócio vai mudar, o importante é saber o seguinte, quanto que vale aproximadamente o meu negócio? Ou quanto aproximadamente o negócio que eu estou comprando vale? E a partir daí, né, vai ter negociação. Né? Mas o que é importante? Aí, a partir do valor, né, se eu estou negociando para mais, se eu estou negociando para menos, eu consigo ter mais fundamento de quanto eu estou cedendo e se está valendo para mim ceder. A rede tem tal problema, então eu vou dar um desconto. Né? Agora, simplesmente se você vai negociar um valor que você não sabe nem de onde você está partindo, você está negociando no vazio. Você pode estar perdendo dinheiro, né? Ou se você está vendendo para alguém que não sabe comprar, você pode ganhar muito dinheiro também, contando com o desconhecimento da outra parte. Então é importante para tomar de decisão. Bom, tipos de valuation, então, a gente falou que tem várias metodologias, vários tipos. Basicamente, em termos de abordagem, eu consigo ver de 3 maneiras. A última maneira, ela tem a ver com o mercado de opções. Isso aqui veio do Damodaran também, né? Derivativos, então não faz sentido para a gente aqui. O que faz sentido são as duas primeiras, valor intrínseco ou valuation relativo. Quando eu estou falando de intrínseco, eu estou falando ao próprio valor do negócio. Eu estou olhando a empresa, eu estou olhando a operação, eu estou olhando a capacidade de gerar caixa, eu estou olhando quanto que essa geração de caixa futura, quanto tem de risco, né? E então eu estou olhando o negócio. No valuation relativo, né, eu consigo valorar o meu negócio, com base em preços de ativos de mercado, né, comparáveis. Eu olho características comuns. Né? Então, por exemplo, o lucro, a receita, quantidade de clientes, eu pego uma medida do meu negócio, né? E eu comparo com uma medida equivalente de mercado e quanto está se pagando por essa medida. Então, eu não estou fazendo juízo de valor de quanto que eu vou gerar de caixa no futuro. Né? Eu estou olhando quanto que a minha empresa tem de uma determinada característica, um indicador, e eu simplesmente uso o que o mercado está praticando. E aí eu vou... Nessas duas aqui a gente vai detalhar um pouco mais e mostrar por que às vezes é melhor uma, às vezes melhor outra, ou no melhor dos mundos, usar as duas em conjunto.
Então nós vamos para o relativo para a segunda, múltiplos, né? Quando a gente está falando de relativo é sempre múltiplo, valuation por múltiplo de alguma coisa. Então o que é valuation por múltiplo, ou avaliação por múltiplo? Então ela é uma avaliação muito popular. Então basicamente eu olho, né, o múltiplo de alguma característica do meu negócio em relação a um setor, a um mercado. No caso de ISPs, quando se fala, por exemplo, que determinado ISP é vendido por um múltiplo de tantas vezes alguma coisa, é disso que eu estou falando. Né? Esse tantas vezes alguma coisa que o mercado pratica vem de algum lugar. Né? Então, esse algum lugar é o mercado que precifica. Né? Então, assim, quanto mais similar a avaliação que eu estou fazendo, ou seja, não adianta eu pegar um ISP e eu vou comparar com o múltiplo em empresas de construção. Não faz sentido algum. Né? Agora, posso comparar o mercado de ISP com o múltiplo praticado em todos os mercados. Vou pegar o Ibovespa, por exemplo, uma média de todos os setores, fica mais próximo do que provavelmente do mercado nada a ver. Agora, se eu vou olhar, por exemplo, o múltiplo praticado dentro do mercado de ISPs, estou mais próximo da realidade. Pô, mas tudo bem, tem ISP grande e pequeno, então vou pegar o múltiplo dos pequenos. Então, quanto mais próximo eu vou para a realidade do que eu estou querendo chegar no valor, obviamente faz mais sentido para o negócio. E obviamente é muito mais simples, né? Como eu falei, por múltiplo dá para fazer em alguns minutos dá para chegar nesse valor. Agora um ponto importante que de novo da Modarã, eu cito ele, que ele traz, né, sobre essa metodologia. O que ele quer dizer? Essa avaliação relativa, ela é construída em cima de qual premissa? Por que funciona a premissa do múltiplo? Que o mercado como um todo, né, ou o mercado de SP como um todo, ou seja, esse mercado, o múltiplo, o que é um múltiplo? É a média de todas as transações, ou de várias transações. Quanto mais transações tiver, teoricamente mais preciso vai ser o meu múltiplo. Né? Então a premissa é que na média, né, o valor médio ele faz sentido, mas não pode esquecer o seguinte, né, esse múltiplo ele pode não fazer sentido para quando eu olho individualmente, ou seja, quando eu olho a minha empresa. Então, o que eu quero dizer? Vamos dizer que no mercado de SP eu pago 15 vezes faturamento é a média. Né? Agora, dependendo da minha rede, dependendo de onde eu estou, dependendo da minha governança, dependendo das minhas margens, meu múltiplo pode ser 20, 30, 40, 50, 100. Ah, mas a média é 15. Né? Ou minha rede pode ser ruim, eu posso estar com uma tecnologia obsoleta e teoricamente meu múltiplo deveria ser 5 e não 15. Então é isso que eu quero dizer, tem que tomar cuidado com o múltiplo porque ele pega a média e a média pega empresas muito boas e empresas muito ruins. Tá, mas de onde é que veio isso? Eu não entendi de novo esse múltiplo, vamos tentar destrinchar isso aqui. O múltiplo ele é muito usado no mercado de ações. Né? Por quê? Porque para eu poder construir o múltiplo, ou ter o múltiplo que eu vou aplicar no meu negócio, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o múltiplo de uma outra empresa que foi negociada. Né? Não adianta eu dizer que a minha empresa eu vou vender por tantas vezes o faturamento, e essas tantas vezes veio da onde? Então, qual que é o conceito? Esse múltiplo, né, ele vem do mercado. Várias negociações que acontecem, né? Então quanto mais negociação melhor, e aí a média, né, desse múltiplo, por exemplo, a minha empresa ela vale 100 milhões e eu vendi por 10 vezes o faturamento, múltiplo de 10. Né? Outra empresa também, múltiplo de 10. O somatório desses múltiplos, a média desses múltiplos vai me dar a média de mercado. Então, por exemplo, no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que tem muito mais informação sobre as transações e as negociações, lá é muito mais fácil pegar o múltiplo, está muito mais próximo. Né? Porque não adianta nada, por exemplo, vamos dizer que no mercado aqui de SP eu tivesse 2 transações que aconteceram ou sem múltiplo de 2. Mas acontece inúmeras transações, eu não sei. Então essa quantidade de informação que eu tenho para tomar decisão, ela é muito pobre. Né? Então, é por isso que quanto mais transação tiver e a gente souber o múltiplo de cada uma, mais precisa ficar a informação como um todo. Por que isso aí funciona muito para mercado de ações? Porque o valor de uma empresa da Petrobras, hoje você vai olhar na bolsa e vai saber. Está sendo negociada por X reais as ações, existem tantas ações, então a Petrobras vale X. Né? A Vale vale X. VEG vale X. Agora, se eu quero saber o EBITDA, que é um indicador, inclusive a gente mandou Sabrina, um e-mail marketing falando sobre EBITDA para os clientes essa semana ou semana passada, se eu não me engano. EBITDA é uma medida resumindo, média a geração de caixa operacional do negócio. Quanto a operação gera de caixa? Por isso que é muito usada, né? Porque valuation, como eu falei, a gente está olhando geração de caixa.
Então, se eu pegar o valor dessas empresas da Bolsa, né, que é público, eu tenho um tempo real, e eu posso pegar um EBITDA ou lucro ou faturamento, se eu dividir um pelo outro, eu chego no múltiplo EV/EBITDA, ou seja, Enterprise Value, o valor da empresa pelo EBITDA. Então o múltiplo vem daí. Eu pego o valor, divido pela métrica que eu quero multiplicar, ou que eu estou avaliando. Bem simples. E aí, para o meu negócio, que é a parte de baixo, então quanto é que vale minha empresa? Então eu vou pegar o meu EBITDA e multiplicar pelo múltiplo de mercado. Cheguei no valor. Simples assim. Né? O que é Enterprise Value? É o valor da empresa somado as dívidas menos o caixa, ou o valor da empresa mais a dívida líquida. Uma outra forma de ver é o seguinte, o que é o múltiplo de EBITDA, ou múltiplo de faturamento? É para cada R$1 de faturamento, para cada R$1 de lucro, para cada R$1 de EBITDA, quanto que o mercado paga. Então se o múltiplo é 10, então se eu faço 1 de EBITDA, o mercado paga 10. Se eu faço 100 de EBITDA, é 100 vezes 10. E por aí vai. Pode ser número de clientes também. Né? Eu tenho X clientes, o mercado paga por número de clientes. Tantas vezes, ou tantos reais por cliente. É uma forma de múltiplo também. Bom, aqui eu mostro como tem várias metodologias também para múltiplo, várias métricas que eu mensuro. Né? No caso de SPs, basicamente a gente olha faturamento mensal, olha muito faturamento mensal, aplica o múltiplo em cima do faturamento mensal. E o outro valuation, então, que é aquele intrínseco, ou seja, eu vou olhar para o negócio, eu não vou olhar para múltiplo agora, eu vou olhar para a minha operação, quanto é que ela vale, quanto é que ela gera de caixa. Então, o que é esse DFC? Em inglês, Discounted Cash Flow, ou em português, fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa descontado. O que significa isso? Eu estou pegando fluxos de caixa futuro da minha empresa, ou seja, quanto em cada mês o meu negócio está gerando de caixa. Caixa é dinheiro, né? Não é lucro, existe uma diferença entre lucro e caixa, dá para fazer uma palestra só falando isso, né? E por que descontado? Porque não adianta nada, se eu quero vender um ativo hoje ou comprar um ativo hoje, não adianta pegar quanto que isso vale amanhã, porque amanhã ele pode valer mais, pode valer menos, pode valer nada. Eu tenho que pegar esse valor futuro e ver toda essa geração de caixa ao longo de anos futuros e vai valer hoje. Por isso que eu digo desconto, eu trago tudo para hoje, todos os fluxos. Então, basicamente, como é que é o processo? Projetar a futura geração de caixa, geração do fluxo de caixa num determinado período. O que eu quero dizer com isso? Fazer a projeção de caixa. É projetar a receita para cada ano, eu geralmente faço para 5 anos e mensal, né? Então dá 60 meses. Então para cada mês, quanto que vai gerar de receita, quais são os impostos, quais são os custos, quais são as despesas, vai ter investimento em imobilizado, não vai ter. Então investimento sai do caixa, certo? É dinheiro que sai do caixa, tem que pagar um financiamento, tem que considerar. E aí eu olho quanto em cada período está gerando de caixa. Basicamente é fazer a projeção de longo prazo do negócio. Isso é importante, né? Não só para a valuation, mas para o negócio como um todo, ele traz muita informação. Então, se eu tenho num determinado período, em 5 anos, as projeções, eu preciso estimar a taxa de desconto, né? Eu falei, eu tenho que trazer o futuro para hoje, né? E aí, para isso, eu uso uma taxa de desconto. O que é a taxa de desconto? A taxa de desconto é o seguinte, a taxa de desconto eu tenho que pensar da perspectiva de quem está comprando. Então, a taxa pela qual o investidor... Derrubaram o negócio lá. A taxa pela qual o investidor, ele está disposto, né, ou o risco que ele está enxergando no negócio. Tentando simplificar um pouco, né? Eu quero um investimento para minha empresa. Eu vou mostrar para o investidor. Aí ele vai falar assim, tá, beleza, mas eu estou aplicado na renda fixa e me rende... Desculpa. Isso me rende 15% ao ano. Então, uma renda fixa comparado com uma empresa, um ISP que tem risco, né? Obviamente que a taxa de desconto que ele vai exigir para você, né, ou a remuneração do capital dele não vai ser 15, vai ser 20, 25, 30, 35. E essa taxa, ela, obviamente, também varia com o seguinte, se eu for dizer que o meu negócio ele vai dobrar de faturamento todo ano, se eu vou dizer que ele vai crescer 10% ao ano, obviamente a minha projeção, que eu estou dobrando de faturamento para o ano, tem mais risco. É muito mais improvável eu dobrar faturamento do que crescer 10%. Então a taxa de desconto, quando um comprador ele analisa uma operação, ele vai falar, pô, mas você não vai dobrar de faturamento durante 5 anos. Então, beleza, tu vai dizer isso, ok, eu aumento minha taxa de desconto então. Não é 30%, é 50%. Porque a probabilidade de acontecer ela é menor. Né? Então, quanto mais risco, maior a taxa. E essa taxa, né, é o que eu desconto, a geração de caixa futura. Eu pego quanto que vale então
tua geração de caixa, por exemplo, no próximo ano, quanto é que vale hoje em termos de dinheiro. É como se fosse uma aplicação financeira. Se eu colocar R$1 hoje no banco, vai ter uma valorização por causa do juros que está aplicado, daqui a final do ano vai valer R$1 mais os juros, né? Para o fluxo de caixa é o inverso, ou seja, se no futuro eu estou dizendo que eu vou ter uma geração X de caixa, né, e eu descontar entre aspas, a remuneração, eu trago para hoje e vai valer menos. E o que eu quero dizer com isso? Então, quanto mais o risco, menos, por exemplo, uma geração de caixa do próximo período vai valer hoje. Quem tiver dúvida, depois eu posso individualmente aí explicar melhor. Bom, beleza, eu fiz então, projetei o período, 5 anos. Ok, tá, mas Rodrigo, tu falou que é fluxo de caixa descontado, você está projetando o fluxo de caixa futuro. A minha empresa não vai deixar de existir a partir do 5º ano, correto? Então estima-se também quanto que a empresa vai crescer após esse período, né? E após esse período, o que se chama de perpetuidade é porque projeta-se até o infinito. Existe uma metodologia para isso também, chama perpetuidade. E aí eu preciso estimar então se ela está crescendo no infinito, ou no futuro, ou depois do período, qual taxa que a empresa está crescendo, porque senão no infinito a minha empresa vai ser maior que a economia, vai ser maior que o mundo, vai ser maior que tudo. Então ela tem que ser um valor baixo, tem que ser 1, 2, 3%, né, para não crescer mais, senão vai ficar maior que a economia. Né? E aí, se eu tenho quanto é que ela vai crescer, e eu tenho a capacidade de geração de caixa no período, a partir daí eu consigo também estimar quanto que ela vale no período que eu não estou fazendo as projeções, ou seja, do 6º ano para frente, ou do 10º ano para frente. E aí tem algumas pegadinhas aí que, claro, que você vai crescer 15%, 20% ao ano até o 5º período, aí você vai fazer a perpetuidade, ou seja, calcular quanto é que vale dos 6 até o final, aí você vai dizer que vai crescer 3. Mas você fala, pô, Rodrigo, mas como é que eu tenho essa quebra de 10, 15 para 6? Então, isso é uma falha do modelo que pode fazer. Então, vou fazer uma projeção para 10 anos, para 15 anos, né, para fazer o crescimento da tua empresa quase encostar. Quando eu chegar para fazer o cálculo da perpetuidade, eu já estou crescendo 6, 5% ao ano e depois eu aplico 3 ou 1, né, para poder fazer o fluxo suave. E aí, beleza, se eu tenho todos esses fluxos de caixa, eu desconto tudo para hoje, né, eu não posso confundir, misturar banana com laranja, né, isso é um termo básico de finanças. Eu não posso comparar um valor hoje com o valor de amanhã, por causa que o dinheiro, ao longo do tempo, ele tem valores diferentes, né? Inflação e tudo mais, e a remuneração do capital. Então eu trago tudo para hoje, somo, né? Todo o futuro, né, trazido para hoje, eu faço uma somatória disso aí e eu chego no valor. Né? Ele parece ser complexo, mas a ideia é essa aí mesmo. Então, esse é o método mais popular para valuation. Como eu falei, ele é importante porque eu preciso construir esse racional, essas projeções, né, de geração de caixa que envolve praticamente projetar a tua empresa por um período. E aí eu preciso pensar no negócio, eu preciso pensar nas premissas, eu preciso fazer um raciocínio de quanto que eu vou crescer ano que vem, quais vão ser minhas despesas, o que eu vou fazer de investimento, para onde é que eu vou. Pô, se eu crescer eu vou ter concorrência, não vou ter concorrência, eu vou crescer mais, vou crescer menos. Então, o bacana também é que ele nos faz pensar profundamente sobre o negócio. Um ponto negativo disso é que, primeiro, né, pode demorar para fazer um pouco, né, dependendo da informação, demora-se obviamente mais do que no múltiplo, que a gente consegue fazer em uma sentada, né, em alguns minutos. E uma outra questão também é que eu preciso considerar várias premissas, quanto que eu estou vendendo, quanto que eu vou gastar, tudo isso são entradas, são inputs que eu dou no meu modelo. Quanto mais informação, né, mais difícil de prever, quanto mais longe de hoje, né, para 2020, para 2025, menos informação eu tenho. E um ponto importante é que eu posso manipular, né? Eu brinco que papel e planilha aceita tudo. Você quer fazer que eu faça valuation da sua empresa, que você vai faturar 1 bilhão, eu faço, né? Tudo bem. Aí eu vou mostrar para um comprador aquilo e falar, cara, isso não vai acontecer, minha taxa de desconto é 80%. No final, os valores, eles sempre chegam, né, no valor médio, entre aspas, ideal, digamos assim. Porque não adianta, se eu faço uma projeção mais agressiva, o comprador coloca, beleza, mais agressivo, mais risco, mais agressivo, mais risco. No final, esse risco que eu estou descontando, esses fluxos de caixa, quando eu vejo quando tudo isso aí vale hoje, vale praticamente a mesma coisa. Então, esse é o outro lado, né? Quem está avaliando tem que saber que a projeção pode ter manipulação. Então, como vocês viram, o processo de valuation não é algo tão simples, né? Na verdade, não é nada simples, né? Ele depende de algumas premissas e também depende de informações do provedores.
ninguém precisa se desesperar achando que não tem essas informações, que é impossível fazer um valuation. Não, não é bem isso, né? Nós estamos acostumados a ter esse tipo de situações. É óbvio que assim, isso quando a gente está falando de operações entre provedores, são operações mais simples. Quando você está falando em operações com fundos ou grandes operadoras, eu vou dar mais ênfase lá na frente, a exigência é maior, então o valuation vai realmente ter que chegar mais próximo de tudo que o Rodrigo já colocou, né? No caso aqui, né, os provedores eles têm muita dúvida, tá? Qual é a regra, como que funciona essa compra e venda ali de provedores, né? A gente deu ali um fluxo no início dos slides, como que isso funciona, mas assim, não existe uma regra absoluta, né? Vai ser ali, vai fazer o valuation dentro de todas as normas que o Rodrigo acabou de colocar, vai usar fluxo de caixa descontado, não existem regras absolutas. Isso sempre vai depender muito da negociação, do apetite do comprador, né, e da disponibilidade também do vendedor. Então, tudo isso influencia muito na negociação. Por isso que é sempre importante você ter um dealer que conhece do mercado de provedores para que ele consiga fazer com que a operação no final seja bom para os dois. Porque se não for bom para os dois, comprador e vendedor, não sai negócio. As premissas de avaliação do ISP, elas variam muito de acordo com a região, né, e com a infraestrutura também que está envolvida. Se o comprador ele tem sinergia com aquela empresa, não tem, o apetite dele para comprar vai ser maior ou menor, então tudo isso ela vai variar de uma operação para outra, né? Também a forma de pagamento da operação, algumas situações você tem que ter uma garantia, outras não. Tudo também vai depender da relação entre as partes, né? Então, não existe um modelo fechado, isso sempre vai variar de operação para operação. Então, às vezes, é bem comum a gente ter, mas fulano vendeu por 6, 10, 12 vezes o faturamento dele. Eu quero vender, e a minha empresa vale mais, a minha empresa ela vale 15 vezes. Não é bem assim, né? Sempre uma operação tem que ser vista, tem que ser entendida para se chegar num valor que seja bom para ambas as partes. Sabrina, só puxando um gancho e isso que ela falou é importante, porque às vezes quem vendeu por 10, 15, 20 vezes, vendeu às vezes para uma pessoa ou para uma empresa que talvez não tenha feito o dever de casa e pagou mais do que valia. Né? E aí, claro, se você vai usar isso como premissa, isso acaba entrando na estatística dos múltiplos, né? Essa é uma anomalia que leva o múltiplo para cima. Vai ter alguém que vai acontecer o oposto, vai vender uma empresa por menos do que ela vale, vai levar o múltiplo para baixo, e por isso que eu falei que a premissa de múltiplo é que na média as coisas mais ou menos se comportam. Aqui, para vocês entenderem um pouco, e o meu provedor, eu vendo para quem, né? Quem que é o comprador, como é que funciona, quando é que eu vou estar pronto para vender. Aqui a gente tentou dividir, isso aqui não é uma divisão, é uma divisão do que a gente percebe do mercado nesse andar aí, né? A gente tentou dividir ele mais ou menos em 3 categorias, né? Que são ISPs com receita até 500 mil mês, né? Daí são ISPs pequenos, né? Essas operações, elas geralmente ocorrem entre os provedores, né? Não vai ter nenhum fundo, não vai ter nenhuma grande operadora interessada na compra desse ativo. Geralmente ela acontece entre provedores, muitas vezes até os próprios provedores já se acertam ali. Tem uma baixa exigência de governança em termos financeiros, contábeis, fiscais sobre a empresa adquirida, né? Obviamente que aí o contrato vai amarrar a questões das garantias. Se daqui a 5 anos eu tiver um passivo tributário, tu tem um funcionário ali que tem um problema trabalhista. Então, obviamente, essas coisas elas vão ser vistas, mas com uma exigência bem menor do que se a gente estivesse tratando de uma grande operação. Em regra, o comprador ele tem interesse na carteira de clientes, mas os ativos, basicamente a rede, né, que é um ativo bem procurado e por parte dos provedores até para expandir o negócio. Né? Aqui a gente tem um segundo momento, que daí são operações envolvendo provedores entre 500 mil e 2 milhões. Eu vou fazer até um parêntese, porque esses valores, esses parâmetros que a gente está colocando aqui, isso é muito volátil no mercado de provedores. Tá? A gente já está nesse mercado aí há mais de 15 anos e a gente vem percebendo que esses valores, eles mudam muito no decorrer do tempo. Né? Então,
Atualmente essa é uma premissa, né? É uma média, mas isso ela pode mudar no decorrer desse ano, daqui a um mês. Isso é bem volátil no mercado de provedores. Isso depende muito de como o mercado está, né? Então, nesse SP aqui, geralmente essa operação aqui, ele ainda está dentro da operação de provedores. No entanto, o provedor que já está ali faturando quase 2 milhões por mês, ele já entra numa zona que ele tem que estar ciente de que não é qualquer provedor que vai adquiri-lo, tá? Vai ser um provedor maior da região que vai conseguir ter porte para adquiri-lo, né? Então, isso já reduz a oferta dele no mercado, né? E ele vai entrar num vale, né? Que é o vale ali que ele fica. O provedor me compra, porque eu já sou muito grande, e eu tenho que continuar investindo, tenho que continuar crescendo, até chegar num ponto onde eu seja interessante para um fundo ou para uma grande operadora. Então, ali entre 500 e 2 milhões, hoje o mercado acha até um pouco menos, né? A gente vê que os provedores estão adquirindo provedores com um pouco menos, operações entre provedores, com provedores faturando até um pouco menos de 2 milhões, até porque dependendo da região que ele está, muitas vezes nem vale a pena ele adquirir o provedor pequeno lá da região, vale muito a pena ele entrar lá agressivamente e acabar com aquela operação. Então, depois de 2 milhões, a operação ela fica mais, ele vai entrar no vale, né? Ele vai ter que crescer mais. Aqui também a operação ela é bem parecida, né? Só que daí a gente tem um nível de exigência maior. A avaliação é baseada em fluxo de caixa, existe uma auditoria um pouco mais agressiva em relação a esse provedor que está sendo adquirido, né? E também a exigência de níveis aceitáveis de governança, né? O próximo eu já até adiantei um pouco, que é a questão com os fundos, né? Depois que o provedor ele passa ali para operações, ele tem um faturamento maior do que 2 milhões, ou já chegando aí, ele vai ter que ser atrativo para um fundo ou para uma grande operadora. E aí a gente está falando de receitas mínimas aí de 60 milhões ao ano, 55 milhões ao ano, né? Aí a gente entra numa operação, a gente pode considerar dentro do nosso mercado uma operação de grande porte. Aí sim, aí a gente está falando de uma auditoria, uma due diligence pesada, né? Com regras de valuation muito mais precisas, bem dentro do que o Rodrigo já colocou, né? O nível de governança ele vai ser maior, né? Por consequência, né? Em termos financeiros, contábeis, você vai ter a sua empresa, depois que você assinar o NDA ali com o fundo ou com a grande operadora, a sua empresa vai ser investigada, né? Em todos os sentidos, os funcionários, tem passivo trabalhista e, por consequência, é um tempo maior que se leva, né? E é interessante que a empresa que está pensando nisso, ela tem que ter um tempo para se preparar, porque essa preparação ela não se resolve em um mês, né? Ela muitas vezes se resolve em um ano. Então, essa operação aqui já é uma operação mais delicada. Só um ponto, é meio óbvio, né, o que a gente está falando até, porque é claro que se eu estou falando de uma operação que vale 1 milhão e de uma que vale 100, né, na que que vale 100 que eu vou ter que desembolsar muito dinheiro, né, eu vou ter que fazer uma análise muito rigorosa, né, eu não posso ter muita chance para errar, né, se pegar um paralelo da nossa vida pessoal, você vai no Angelone lá, achou legal um celular de 500 reais, vou comprar e não olha muito. Agora você vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, você pesquisa, você estuda, né, o montante envolvido é muito maior, os riscos envolvidos. Então, quanto maior o valor, quanto maior o ticket, quanto maior a negociação, mais exigência vai ter, né? Até porque quando nós estamos falando de fundo, nós estamos falando de uma empresa, de uma grande operadora, essa empresa ela tem que responder para acionista, ela tem suas ações negociadas na bolsa, ela tem que justificar para meio mundo tudo o que ela está fazendo e por que ela está pagando, né? Diferente de uma compra entre SPs menores, que é o dono que decide, ele mata no peito e eu vou pagar isso aqui e deu. Né? Então existe uma grande diferença aí entre as operações. E aí nós até colocamos no decorrer aqui da palestra que as práticas, né, a operação ela vai dizer muito o preço que vai ser pago no final. Então essa questão das práticas que podem viabilizar o negócio, eu destaco aqui a questão da ausência de uma governança corporativa mínima, né? A impossibilidade de mensurar o risco e estruturas societárias irregulares, né? Esses são os 3 pontos que eu acho, tem outros, né? Mas esses são os 3 que tem muita frequência nos provedores, né? E o investidor,
né? Isso falando principalmente na grande operação. O investidor, ele quer ter clareza. Não quer dizer que a sua empresa tem uma dívida tributária ou tem uma discussão tributária que seja grande, que isso vá inviabilizar totalmente o negócio. Sem dúvida, isso pode impactar na questão do preço. No entanto, se o teu ativo, a tua rede, for muito importante para aquele comprador, isso a gente pode negociar na questão dos ajustes, que eu vou dar mais uma ênfase lá na frente. Mas a questão de mensurar o risco, isso é importante para o investidor. Ele precisa saber, ele precisa olhar a tua empresa e conseguir ver. Se ele olha e ele não entende, eu tenho um sócio aqui, eu tenho um sócio ali, eu tenho outro que não é meu sócio, mas é meu sócio, eu tenho um planejamento tributário que eu não consigo entender. Se ele não consegue entender, ele vai cair fora. Ou ele vai querer pagar menos, né? Lembra que a gente falou? Se ele não entende, é risco. Se é risco, ele vai jogar uma taxa maior, ou ele vai querer pagar menos para a chance dele errar, né? De quanto vale realmente o negócio, para que se ele errar, ele erre menos. Então ele vai fazer uma proposta baixa. Porque ele sabe, por isso aqui, se eu achar um monte de esqueleto no armário, né, beleza, pelo menos o preço que eu paguei compensou. E isso é uma prática principalmente esse provedor que já está perto ali dos 2 milhões, que ele tem que começar a se preocupar mais, né? Porque isso sim vai ser salutar na operação dele lá na frente, quando quiser fazer qualquer tipo de negócio. Pode passar. E aí o que pode impactar no valor do negócio e na forma de pagamento? Essa questão do recolhimento de impostos, friso, né? Não é porque você tem uma dívida que isso impossibilita, não, né? Isso vai ser levado para negociação, mas certamente isso vai ser colocado na mesa. Mas é importante que isso seja, o investidor, o interessado, ele consiga ver, claro, que isso esteja lançado, né? Não, ele não pode ser surpreendido, né? Ele não pode estar lá e achar sozinho, sendo que isso não está lá, claro, na empresa. Riscos trabalhistas também são levados em conta, tem outros, né, e isso vai variar de empresa para empresa, friso novamente, mas esses são 2 pontos que geralmente são pontos de ajuste, né, porque no imposto a gente sabe que o provedor ele tem os seus riscos, é normal da operação, né, isso é bem normal, isso é bem comum, e a questão dos postes também, regularização de postes, né, valores que porventura deixaram de ser pagos, enfim, são 2 pontos que eu gostaria de destacar. E por fim, aqui onde todo mundo quer saber, né, e o valor que eu recebo, né, o maior impacto que o dono do provedor vai ter, que está vendendo, e no caso aí a gente está falando da pessoa física, é a questão do ganho de capital, né? O ganho de capital, até 2016, ele era 15% sobre o ganho. Depois, em 2017, a partir de 2017, uma nova lei, ela colocou em escalas progressivas a questão do ganho de capital, né? Eu começo com 15 ali, com ganho de capital a partir de 5 milhões, e geralmente o ganho de capital de vendas provedores já é maior, então a gente já está em faixas maiores do que isso, né? Um ponto bem importante é que os provedores, muitas vezes, eles têm um capital social muito baixo, tá? Quando se pensa em vender uma operação, ou né, a empresa está crescendo nesse sentido, é importante dar um pouquinho de atenção para essa questão do capital social da empresa, porque o ganho de capital ele vai ser calculado em cima desse capital social. Então, se você tem um capital social muito baixo, o teu ganho de capital vai ser pesado. Tu vai marchar numa tributação e num dinheiro para o nosso sócio prioritário, que é o governo, num valor bem considerável. Então, esse que eu queria destacar, né, que na hora de fazer a conta é importante para saber qual é o dinheiro que de fato vai sobrar para o empreendedor. E por fim eu encerro aqui com uma reflexão que todo mundo me pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, que é qual é o momento certo de vender. A pergunta é muito difícil, né? Isso envolve a relação do empreendedor com o provedor, né? E envolve principalmente a questão do mercado, o momento do mercado, né? Muitas vezes o provedor, não, eu não quero vender agora porque eu vou crescer, até chegar num tamanho tal que eu vá ser adquirido por 10 mil por um fundo ou por uma grande operadora. É muito difícil mensurar isso, qual vai ser esse tempo e se nesse momento você vai ter esse comprador, né? Então, o momento certo de vender você tem muito alinhado com o mercado, né? E alinhado com o teu negócio. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre avalia junto com o vendedor. O vendedor ele tem que estar confortável de que ele está fazendo um negócio que é bom para ele.
né? Nós já tivemos um cliente que ele tinha um apego emocional com o provedor, né? Foi ali algo que foi muito batalhado, uma história muito bacana. E uma vez ele perguntou, tá, mas não sei se eu quero vender. E aí eu só quero vender se for pelo preço X. E foi feito um trabalho de 1 ano, 2 anos. E chegamos nesse preço X. E aí ele ficou naquela, né? E agora? E ele disse que ele, olha, pelo apego emocional não queria vender, mas se eu não vendesse pelo preço eu seria irresponsável. Então assim, é difícil, né? Não é uma decisão fácil, né? Inclusive a vida de vocês, muitos de vocês trabalham nisso há muito tempo, então é uma decisão difícil, mas que tem que ser sempre avaliada com o empreendedor. E daí, para finalizar, o importante então, pessoal, é se preparar, né? Porque, como a Sabrina está falando, no momento eu não quero vender, mas vem um fundo ou vem uma operadora e fala, beleza, eu quero sentar na mesa para te comprar, e aí o que você faz? Né? Se você não está preparado, não fez todos os ajustes que você poderia ter feito 1, 2 anos antes para poder conseguir um maior valor. Então, assim, apesar de que não tem momento certo para vender, é importante estar sempre preparado porque você pode correr a qualquer momento, principalmente no mercado tão aquecido, né, Sabrina? Exatamente, o mercado bastante aquecido e 2017, principalmente no segundo semestre, foi bem aquecido mesmo. Então é isso, gente, nós não sei se temos tempo ainda para perguntas. Você diz da parte da tecnologia? Desculpa que eu não ouvi a pergunta. Existe uma escassez de numeração em PP4, né? Isso. Então isso tem algum impacto em pequenos negócios? Na parte da venda, isso geralmente não é mensurado, tá? E isso veio começando agora, essa escassez, né? A gente não vem verificando esse impacto no momento da venda, tá? A avaliação ela é sempre o todo, né? Tu diz um percentual de quanto que isso pode... Não teria como te precisar. Até porque esse percentual certamente ele vai variar de uma operação para outra. Porque quando eu estou interessada no ativo, eu estou interessado nele num todo, né? Então, o que eu estou mais interessada nele? Eu estou mais interessada na rede, no IP. Isso vai depender muito de quem está comprando, né? Por exemplo, eu tive uma operação onde o comprador ele pagou um EBITDA muito maior do que o regular de uma operação. Mas por quê? Porque era o maior concorrente dele na região e ele queria tirar ele como concorrente, porque ele queria ser o maior provedor daquela região. Então, como que ele ia fazer isso? Comprando o maior concorrente. Então, para ele pagou um valor muito maior até do que se outro de outra região fosse comprá-lo, porque para ele era importante. Então, essa questão de quanto que isso vai impactar numa venda vai depender muito do interesse de quem está comprando, de negócio para negócio. É isso. Até pegando o gancho dessa operação, por exemplo, beleza, vou pagar mais eu vou consolidar, eu vou ser o maior da região. E isso daqui a pouco lá na frente, quando eu vender para uma operadora, né, 1 mais 1 vai ser 3, não vai ser 2. Então pode ter sido a estratégia, e provavelmente foi de, beleza, vou pagar mais, eu consolido e aí quando vier um grande eu já estou mais fortalecido. É o intermediador. Depende da operação que está se fazendo, né? Se a gente está fazendo uma operação entre provedores, a avaliação ela vai ser vai ser mais simples, né? Se é uma operação de provedores. Quando você está falando com um fundo ou uma grande operadora, geralmente ele vai estar fazendo essa metodologia e geralmente não se usa uma metodologia, né? Se usa mais de uma. E outro ponto importante é que na prática tu não... É difícil. Não, nós vamos sentar aqui, tu colocou tal valor na planilha e eu discordo disso, não é assim, entendeu? Na verdade é o seguinte, eu, por exemplo, ou a gente no escritório, a gente estiver assessorando o vendedor, nós vamos fazer várias metodologias, ver, por múltiplo vai dar tanto, por fluxo de caixa de contrato vai dar tanto, né? E se eu estiver assessorando o vendedor, a mesma coisa. Agora, se outra parte vai fazer metodologia, vai fazer as contas para saber quanto é que vale, aí é problema da outra parte. Assim, a gente vai fazer nosso trabalho, que é para o nosso cliente, nós vamos, se o cara está comprando, eu vou pegar as informações do vendedor, nós vamos analisar e falar assim, olha, esse negócio vale tanto, ou vale aproximadamente tanto, né? Tá aqui a informação para você tomar a decisão, vai negociar, né? E do lado da perspectiva do vendedor, a mesma coisa. Olha, vamos fazer o valuation da sua empresa. Cara, seu ISP vale hoje em torno de tanto a tanto, né? Vamos buscar um investidor? A gente vai ajudar. Ou já estou com um comprador, qual que é a proposta? O que dá para melhorar? Né? Às vezes o preço não bate, mas a gente tem várias alternativas para poder, aí já é negociação, já nem mais valuation, de contornar o valor, entendeu? Que o valuation, ele vai ser um ponto para você discutir, né? Vai ser vamos dizer ali, uma premissa para você discutir. Mas a questão
Mas o valor final ele vai depender da negociação entre as partes e de outras questões também que estão envolvidas na negociação. Obrigado. Obrigada a todo mundo. Se alguém tiver dúvida, a gente depois ali no privado tira. E tem os contatos também, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas que nós vamos ter um prazer em respondê-las.